Vai, hoje vai. Nada de moleza. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Estava brincando aqui com o reverendo, dizendo o seguinte, que a minha apostila só tem 80 páginas hoje, então vai ser bastante rápido. Não se preocupe, não. Vamos dar uma encolhida nisso aqui. O tema de hoje é bastante simples, bastante conhecido, mas que eu acho bastante oportuno falar para a igreja. O texto base que nós faremos a leitura, peço aos irmãos que acompanhem na sua Bíblia, se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 4, dos versos 19 a 26. João, capítulo 4, dos versos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Santo Deus e Pai eterno, tua palavra foi aberta, lida, e agora será interpretada, Senhor Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus, dependemos do Teu Espírito. Por isso pedimos, ó Pai, a Tua orientação e as Tuas unções, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu agradeço e oro. Amém. O tema que eu quero falar é sobre os verdadeiros adoradores. Porque adorar é a razão da nossa vida. Nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. E é isso que nós sabemos, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e adorá-lo. Então Jesus aqui falou da importância de adorar a Deus. É esse o tema que ele fala, adorar em espírito e em verdade. Durante essa conversa que ele teve com essa mulher samaritana. Essa mulher interrogou sobre qual maneira correta de adorar. Ou seja, ela queria saber, basicamente, quem eram os verdadeiros adoradores. Esta é a questão da mulher. E essa pergunta que ela faz, ela tinha essa comparação entre a adoração dos judeus e a adoração dos samaritanos. Depois da morte de Salomão, nós temos que entender, quando o reino de Israel se dividiu em dois, o reino do norte, o considerado reino de Israel, e o reino do sul, que ficou o reino de Judá, a capital do norte ficou em Samaria, a capital do sul em Jerusalém. A adoração do sul de Judá ficava no templo em Jerusalém, enquanto que a adoração, tá certo, de Samaria ficava lá na própria região de Samaria, lá na cidade de Betel. Por quê? Porque nessa cidade, inclusive, foi onde o rei, na divisão do reino, o primeiro rei do norte, o rei Jeroboão I, passou a adorar, tá certo? E ergueu lá 2 bezerros de ouro, para que o povo pudesse adorar a Deus. Então, ele colocou esses bezerros como objeto de adoração. Depois vocês podem conferir lá na primeira Reis, né? No primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 28, lá a 30, vocês vão encontrar isso.
O profeta Jeremias, naquele período, já denunciou com muita clareza essa questão desse culto que ocorria em Samaria. Não é? Ele diz lá, em Jeremias 48:3, o seguinte: Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, a sua confiança. Porque Betel era um lugar importante, né? Os samaritanos, apesar dessa marcante idolatria que eles tinham, tanto eles como os judeus afirmavam que adoravam o Deus verdadeiro e da forma verdadeira. E tinha esse conflito, não é? Mas os cultos dos samaritanos com os judeus não se misturavam. E ambos, um condenava o outro, pela forma de praticarem o que eles achavam que era uma falsa adoração. Isso que a mulher, então, samaritana, faz essa pergunta para Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vocês permaneçam com a Bíblia aberta, por favor, aí nesse texto, que nós vamos analisar alguns versículos aí. Então ela estava perguntando o que, na verdade? Quem são os verdadeiros adoradores? E quando ela se refere aos pais, tá certo? Ela estava se referindo ao Monte Gerizim, que era nesse Monte Gerizim que eles adoravam, que era o monte onde eles estavam, Jesus estava com a mulher samaritana, tá certo? Por quê? Tanto Abrão como Jacó tinham construído altares nesse lugar, e ali eles adoraram, tá certo, a Deus, como nós vemos lá em Gênesis. Então, apesar de ter ouvido durante toda a vida que Deus deveria ser adorado ali, os judeus, por contrapartida, afirmavam veementemente que Jerusalém era o único local legítimo para adoração. E esse era o grande conflito. Então Jesus responde a essa mulher de que maneira? Lá no verso 21 do capítulo 4. Mulher, creia-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Foi nesse ponto, então, que ele afirmou que na hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem, procura verdadeiros adoradores. O que o Jesus estava dizendo? O Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estava restrito a Samaria, nem restrito em Jerusalém, mas seria proveniente de todas as tribos, raças, nações, não é? Línguas, que todos esses que serviriam ele com sinceridade e prestariam então o verdadeiro culto. E essa é a questão: como adorar a Deus de fato em espírito e em verdade. Perceba que Jesus aqui está falando de remover qualquer limitação física para a adoração. A adoração não estava restrita ao local. Então ele sinaliza também uma coisa importante, lá no verso 4, no versículo 22 desse texto. Jesus sinaliza o erro dos samaritanos ao dizer que eles adoravam, quando ele diz que eles adoravam o que não sabeis. Os samaritanos, de fato, estavam adorando de forma errada, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Por quê? Porque os samaritanos, eles aceitavam apenas o Pentateuco. Eles aceitavam apenas a lei de Moisés. E não aceitavam os escritos e os profetas. Já os judeus aceitavam tanto os escritos como os profetas. E, portanto, eles tinham uma visão ampla, clara, tá certo? Muito clara da visão dos judeus, de Deus. Aqui vale dizer, então, que os samaritanos tinham rejeitado metade da palavra das Escrituras, não é? Então, nós sabemos que a adoração verdadeira, ela deve ser baseada nas Escrituras, na verdade. Quando Jesus fala em verdade, é porque aquilo que está revelado na sua palavra, em toda a Escritura. Então, nesse ensino, Jesus estava contrastando
o verdadeiro culto com o culto que era regulamentado pela lei dos judeus, naquele sistema cerimonial que eles desenvolveram através do Talmud, principalmente, e que era um caráter cerimonial provisório, e que esse ato sacrificial do Antigo Testamento estava agora sendo substituído por uma adoração verdadeira, a qual ele trazia como a verdade, como a verdadeira adoração em espírito e verdade. Por quê? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. É isso que ele está dizendo no texto. Então Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então aqui fica clara a lição de que nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Jesus mesmo e Deus estabeleceu na sua palavra. Fora disso, não é uma adoração verdadeira. Em outras palavras, eu estou dizendo o quê? Que Deus jamais aceitará algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a vontade dEle. Não é a nossa vontade, é dEle. Então não importa quanto o homem tente inovar, imaginar, criar suposições, adorações de qualquer maneira, porque elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis. E nós temos que estar atentos a isso. Porque nós estamos vendo muita falsa adoração em muitas igrejas que se dizem cristãs, mas não o são de verdade. E quem vai lá adorar a Deus está se enganando a si e tentando enganar a Deus, e Deus não aceita esse culto. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quem são esses? São aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, regenerados pelo Espírito Santo, e esses necessariamente adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores sempre almejam pela vida terrena, por toda a sua vida, terrena, o grande dia da consumação. É isso que nós almejamos. Nós estamos na terra, adoramos a Deus, mas a nossa visão está no dia da vinda do Senhor, sempre. E somos redimidos dos pecados e por isso aptos, regenerados, nascidos, aptos então a compreender a verdade, compreender a Escritura, e nós termos o Espírito Santo em nós, que nos comunica diretamente com Deus, e então podemos ter essa adoração em espírito e em verdade. Provavelmente vocês já devem ter visto e ouvido muitas definições do que é adoração. Portanto, mas entre todas as definições, a adoração verdadeira é apenas quando Jesus é o foco da nossa reunião. Dentro da igreja, fora da igreja, no nosso dia a dia, o foco sempre tem que ser Jesus Cristo. O nosso coração tem que estar fascinado por Deus. Mas se o Jesus não for o alvo, não for o foco, tá certo? Nós não estaremos adorando verdadeiramente a Deus. Muita gente crê em Deus, adora a Deus, quer adorar a Deus, mas não lembra de Jesus na adoração. Portanto, Jesus para eles não é Deus, então, de fato, não estamos adorando a Deus. Então, o significado de espírito em verdade vai muito além do que simples manifestações, do que simples cânticos, do que simples louvores. Adoração a Deus é uma coisa muito maior. Vai muito além de meras canções ou expressões emocionais. Embora as canções que nós cantamos, nos ensinem sobre quem é Deus e nos chamam a amar a Deus e nos confronta a viver uma vida de devoção, esse momento apenas não define uma adoração em espírito e em verdade. Adorar, o que significa adorar? Significa concordar
com o que Deus é. Sendo assim, quando nós erguemos nossas vozes, nossas mãos e declaramos, tu és exaltado, tu és digno, ou seja, todas as vezes, nós estamos concordando com o que Deus é. Porque existe uma fagulha de adoração nascendo no nosso meio. Eu tenho que conhecer quem Deus é para poder adorá-lo. E adoração também é uma resposta a esse Deus que é. Então, nós vemos lá em Apocalipse, quem quiser verificar depois, Apocalipse, capítulo 4, verso Deus, uma atitude bastante interessante, naquele momento de adoração em que João está enxergando o trono de Deus, e aquele momento de adoração, quando os 24 anciãos presentes, que representam o quê? O que aqueles 24 anciãos representam? Representam toda a igreja, do passado e do futuro, toda a igreja ali, tá certo? E o que eles fazem como igreja? Eles estão ali, os 24 anciões, com coroas de ouro. Eles se prostram diante do trono, tiram as coroas e depositam aos pés do trono. Isto é, eu estou adorando, eu estou reconhecendo de fato que aquele é o nosso Deus e o poderoso Deus, de quem de fato Ele é. Esse lançar as coroas é muito importante para nós. É nos colocar de fato diante. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós temos que entender quem é Deus, o que Ele é, o que Ele representa. É o Senhor do universo, que não tem tempo, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Está acima de tudo, de todas as dimensões possíveis, de toda a ciência. Dono do universo. Quem somos nós para desobedecer aquilo que Ele pede, da forma que Ele gosta, que Ele quer, que exige de nós? Não é? Então tem que ser, o culto tem que ser cristocêntrico, a nossa adoração é cristocêntrica sempre, tá certo? E não antropocêntrica, que o homem vai lá para se satisfazer. Nós não vamos ao culto e nem vem ao culto, tá certo? Para adorar a Deus, para cultuar a Deus, porque as canções são bonitas, ou porque os bancos são agradáveis, ou porque o templo é bonito, ou porque eu vim ver se a minha vizinha está de branco ou de preto, tá certo? Eu não vim para isso. Eu venho para adorar a Deus, pouco me importa o que está acontecendo do meu lado. Esse é o sentido da verdadeira adoração. E Jesus explica então a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse, Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Tem que entender bem esse versículo. Ao dizer Deus é espírito, Deus está ensinando o quê? Que Ele é infinitamente mais elevado do que qualquer outra divindade construída por mãos humanas, como fizeram os samaritanos lá, querendo simbolizar como um bezerro. E a sua presença não está restrita a território, seja montanha, seja templo, Ele está em todo lugar. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele é criador dos céus e da terra. Portanto, adorar em espírito é adorado sabendo que nada pode representar Deus e que sua presença não está restrita a nenhum lugar. Deus é espírito e a única revelação de Jesus Cristo dele mesmo está em Jesus Cristo. É a única imagem que nós podemos ter do Deus invisível. É Jesus Cristo. É por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois essa verdade refere-se à pessoa de Jesus Cristo, no qual as Escrituras testificam, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe o verbo, vem, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele e o Pai são um. É isso que ele está dizendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Então, a genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, de um relacionamento vital com Jesus e de um compromisso com a verdade que Jesus revela. Então, adorar em espírito e em verdade é dever do crente. Tá certo? Então, adorar significa isso: conhecer a Deus, saber quem Ele é e adorá-lo da forma verdadeira. Essa definição nos leva a dizer o seguinte: que na adoração em espírito e em verdade, as nossas afeições devem ser empregadas juntamente com o nosso intelecto, coração, tudo nós devemos servir a Deus, corpo, mente e espírito. E observem que nesse texto a palavra espírito não está em maiúsculo, é em minúsculo. Portanto, não tem nada a ver com o Espírito Santo conduzir a adoração. Eu não tenho que estar em transe espiritual, como muita gente acha, que o Espírito Santo vai tomar conta de mim, eu vou estar em transe, vou cair, vou andar, vou ruir, vou fazer não sei o quê, vou falar línguas. Isso não é adoração. Isso não é adoração verdadeira, é isso que ele está falando. É espírito aqui, porque nós somos espírito, e Deus é espírito, e nós somos espírito, nosso espírito, tá certo? É letra minúscula, tá certo? Então, nossa mente e intelecto, o nosso culto deve ser racional. Racional, com a razão, tá certo? E não transe emocional. Isso não é adoração. Desse modo, a natureza da adoração deve governar o modo como nós adoramos, né? Isto é, o Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, espera que o homem o adore em conformidade com o seu valor e caráter revelado nas Escrituras. Então, como que Deus deseja ser adorado? Primeiro, em verdade. Então, se Ele revelou o seu caráter nas Escrituras, nós devemos, de acordo com Ele, a revelação que Ele nos deu. Então, que tipo de adoração é essa? Se a nossa adoração é superficial, é porque a nossa fé também é vazia e superficial. Por isso é importante conhecer quem Deus é e saber como adorá-lo e saber de que maneira eu estou agradando a Deus. Isso eu só vou fazer através da leitura das Escrituras. Só através das Escrituras que eu conheço o Deus a quem eu estou adorando. Nós não podemos fazer como os samaritanos, conheciam a lei, mas não conheciam a revelação de Deus. Faltava todos os profetas, faltava todos os livros escritos, não é? Conheciam parte de isso. É importante, gente, isso é muito importante. Conhecer as Escrituras é a base da nossa adoração. Eu não posso adorar a Deus se eu não conheço a Escritura, porque eu não sei quem é Deus, não conheço o Deus de verdade. Ah, mas eu gosto muito do Novo Testamento, já li inteirinho o Novo Testamento. Ah, o Velho eu não gosto. Não conhece Deus, não conhece Deus. Você só conhece Deus quando você conhece a Escritura do Gênesis ao Apocalipse. Eu posso conhecer uma mão de Deus, um pedaço de Deus, mas eu não conheço Deus inteiro. Tá certo? É a mesma coisa. Porque senão nós formamos na nossa mente, uma imagem errada de quem é Deus. Tá certo? E a adoração deve ser de mente e corações alinhados com essa verdade bíblica, né? E também, não só adorar em verdade, mas adorar em espírito. Quando nós adoramos em espírito, o que Jesus está dizendo? Que nós devemos adorá-lo em qualquer lugar. Ou seja, nós não estamos condicionados às quatro paredes ou ao culto ao domingo. Se o Espírito de Deus habita em nós, então nós podemos adorá-lo na rua, no trabalho, na nossa casa, nas tarefas, por mais ordinárias que sejam para nós, corriqueiras do dia a dia. O Criador não precisa de nós, não falta nada para Ele, tá certo?
não precisa da nossa adoração. Mas Ele quer adoradores verdadeiros, né? Por quê? Porque o Pai, Ele não está procurando amigos, Ele não está procurando colega de trabalho, Ele não está procurando tios, sobrinhos. Ele quer adoradores, em espírito e em verdade. Porque quando nós adoramos, nós somos transformados e somos moldados à imagem e semelhança de Deus. Então, à medida que nós conhecemos, o contemplamos e respondemos, então, em adoração, e isso nos transforma e nos muda. O que eu estou dizendo? A adoração não muda quem é Deus, mas muda quem eu sou. Tá certo? Portanto, lá, Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer isso. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, uma vida de adoração é uma vida que faz tudo para a glória de Deus. E adoração tem que ver com as nossas escolhas, com as nossas renúncias. Isto é pegar o pacote completo e se render àquele que é digno de todas as coisas. Então não existe uma vida dupla. Ser adorador no domingo e durante a semana, porta fora, não adoro mais a Deus. Esqueci? Isso é hipocrisia, não é? Isso é hipocrisia. Tá certo? Quem adora em espírito, vive uma vida inteira para a glória do Senhor, em todos os aspectos. Por outro lado, no culto, nós temos que ter o zelo e o temor de nos lembrarmos diante de quem estamos quando adoramos. E é importante saber a natureza, entendimento da natureza da adoração. Por exemplo, cantar. Cantar também é uma atividade teológica. É uma forma faz parte da nossa adoração. Muitos já sabem, e devem ter ouvido falar, louvor é o momento que, para quê? Para nos preparar para a centralidade do culto, que é a palavra de Deus. Portanto, o tempo principal da nossa adoração, qual que é? A palavra de Deus. É quando Deus fala aos nossos corações. Agora, o louvor pode nos ensinar através de canções cristocêntricas e se forem teologicamente corretas. Nem todo cântico é correto teologicamente. Essa igreja tem zelado por isso. Às vezes, chama-se lá, esse não pode, não é? Vamos corrigir, vamos mudar a letra, porque teologia não pode estar errada. Se nós estiver errado, nós estamos ofendendo a figura de Deus. Então tem que tomar cuidado. Teologia é o estudo de Deus, né? Doxologia significa o quê? Louvar a Deus. Ou não é isso? O estudo do louvor a Deus, não é? E ambos caminham juntos. Não há uma verdadeira adoração sem teologia, e, portanto, a teologia deve ser conduzida como uma resposta. Então, sempre quanto maior o nosso conhecimento das Escrituras, mais elevada será a nossa resposta. Tudo tem que girar em torno de Deus. É isso que tem que ser. Muitos cânticos são bonitos, lindos, grandes melodias, mas teologia errada. Não dá certo. Isso não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Então, temos que zelar em todos os atos do culto. Tudo que eu faço é culto a Deus, não é? Porque desde que Ele me remiu os pecados, passo a ser filho de Deus, dessa forma tudo que eu fizer é para Ele. Então, nós temos que entender que não existe tarefa em que Deus se sente mais honrado ou mais adorado do que outras. Tem aquela história famosa, que falam que um falou, um pregador falou, outro falou, mas na verdade isso aqui está lá no livro na Cidade de Deus de Santo Agostinho, está lá, quando ele conta esse episódio, em que ele estava viajando, chega e vê, o cidadão estava construindo pedreiro, colocando tijolos. E ele pergunta, o que você está fazendo? Eu estou colocando tijolos. Aí perguntou para o outro, e você? Eu estou construindo uma parede. Perguntou para o terceiro pedreiro, e você? Eu estou construindo uma catedral.
para a honra de Deus. É de modo de ser visto. Então, quando você está construindo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, por mais humilde que seja, sempre é para o propósito de glória de Deus, em tudo que nós fizermos. É por isso que nós temos que fazer o melhor, onde nós estivermos. Sempre, sempre, porque tudo isso é glória de Deus. Então, nós adoramos tudo que fazemos, em tudo que nós fazemos. No momento de alegria, tristeza, porque Ele é um Deus vivo, presente. E nós podemos, então, ter esse culto pessoal nas nossas vidas, com tudo que nós fazemos. É uma forma de culto e de adoração. Mas também nós podemos fazer o nosso culto individual, quando nós fechamos a porta, nos debruçamos diante de Deus, e podemos cultuar a Deus sozinho, não podemos? Podemos, está certo? Eu posso orar individualmente, posso a leitura da palavra, posso cantar, posso ler a palavra, posso fazer uma porção de coisas diante de Deus. Esse é o meu culto individual. Mas o que eu faço no meu culto individual não serve no culto solene. Nós temos que entender isso. E como no culto solene tem coisas que eu não posso fazer no meu culto individual. Eu não posso levantar oferta, por exemplo, no culto individual. Posso? Fica difícil. Não dá. No culto individual, eu tenho liberdade diante de Deus, que só eu e Deus ali. E conversar, orar, isso é uma coisa maravilhosa. Quando a pessoa conhece quem é Deus, ter essa intimidade com Deus e poder cultuá-lo individualmente. Esse é o nosso culto. Nossa devocional que nós fazemos, não sei que hora se faz, como se faz, que hora. Não tem horário também, viu, gente? Não precisa ser, tem que levantar, tem que fazer. Não, não é assim. Você faz a hora que for, que você está habituado, você faz por isso. Nós não estamos presos a regras, tipo que os judeus tinham, de orar 3 vezes por dia, nos horários certos. Tal. Não é bem assim. Nós estamos permanentemente com Deus. É diferente hoje. Podemos fazer também o nosso culto domiciliar, não podemos? Reúne a família, faz um culto, tá certo? Podemos fazer ali uma liturgia mais simples, mas tem que ter liturgia também, porque é culto. Não posso fazer tudo que eu quero. Não posso plantar bananeira diante de Deus, dizer que eu estou cultuando a Deus. Isso não é culto. É culto? Não é culto. Agora, o culto público solene é esse que nós estamos fazendo hoje. Já que nós fazemos tudo para a glória, mas nem tudo que nós fazemos para a glória de Deus lá fora cabe no culto solene. Porque nós estamos na casa do Senhor, tá certo? Quando somos convocados para um lugar determinado, convocados por Deus para um lugar determinado em congregação para fazermos o culto a Deus. E esse culto a Deus tem que ter zelo, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter cuidados. É o juntamento de Deus, então, para prestar serviço. É uma convocação solene. E temos que entender uma coisa. Nós não estamos restritos a esse local para fazer culto solene. Eu posso fazer um culto solene na praça. Eu posso fazer um culto solene lá no acampamento dos jovens. Mas se é culto convocado solene, não pode ser de qualquer jeito também. Tem que seguir as mesmas regras litúrgicas do culto aqui. Porque é culto. Então eu não posso lá fazer loucurada, porque estou no acampamento, então eu vou de qualquer jeito, faço. Não. Está errado, Deus não agrada. Está certo? Lá também, se é culto solene, convocado, é culto solene. Tudo tem a hora certa, hora para brincadeiras. E é importante nós lembrar uma coisa. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, fala de culto. Deus trata culto nos 4 primeiros mandamentos. Vamos lá, gente. Quais são os mandamentos de Deus? Lembramos? Primeiro mandamento qual é? Não terá outros deuses diante dele. Não é isso? Não, segundo, não fazer imagem de escultura, não adorar. Terceiro, não tomar nome de Deus em vão. O quarto, guardar o sábado, ou o dia de descanso, como nós chamamos, o Shabat. Ok? Os 4 primeiros é culto. É culto. O resto são outras determinações. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, etc, etc, etc. Não é isso? Então nós temos que ter esse cuidado.
estamos caminhando aqui. Não há lugar mais sagrado que o outro, é isso que eu estou dizendo. E reverência e respeito pelo Senhor. Existe uma tendência do povo evangélico para contrapor o que a igreja romana fazia, de achar que templo, por exemplo, eu posso fazer o que eu quero no templo. Não, não posso não. Mas não estou dizendo que esse aqui é um lugar sacralizado, não é isso. Mas é que eu estou diante de Deus, e aqui é onde Deus é cultuado. Então eu tenho que ter zelo, cuidado, não posso agir de qualquer maneira, não posso desrespeitar o outro. Tem que ter zelo pela casa de Deus. Deus é zeloso. E Ele mesmo diz isso. Eu zelo pela minha casa. Ou não? Reverência. Tem que ter reverência. Eu estou num lugar onde se exige reverência. Não estou diante de Deus? Reverência. As normas e a orientação estão na palavra de Deus. Então, e Deus nos diz como ser adorado. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, seção 1, diz assim: a forma aceitável de cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, é instituída por Ele mesmo e, portanto, limitada por sua própria vontade revelada, de modo que Ele não pode ser cultuado segundo imaginações e invenções humanas, nem segundo sugestões de Satanás, sobre alguma representação visível ou por qualquer outra forma não prescrita nas Sagradas Escrituras. Está definido ali, não é? E nós temos elementos no culto solene. Nós temos a oração, que tanto inclui a oração individual, como a oração silenciosa, como a confissão pública, oração coletiva que nós temos, com orações de graças, de súplicas, de acordo com o momento do culto. Nós temos os cânticos, que são cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais, que são entoados pela congregação. Temos também a pregação da palavra, que é o momento principal do culto, né? É o momento central da instrução bíblica, onde a palavra é explicada e aplicada à vida dos fiéis. A centralidade da palavra é uma coisa importante para nós presbiterianos. Por isso, vocês notaram que nas igrejas presbiterianas, o púlpito está bem no meio da igreja, no centro. Sempre no centro. Por quê? É uma questão simbólica nossa, de mostrar que, de fato, ali, a palavra é o centro do culto. Não é? Por isso. Puxa, mas já vimos igrejas, catedrais, em que o púlpito estava no meio. E, de fato, estava mesmo. No tempo que não tinha acústica, não tinha, a pessoa tinha para o povo escutar na casa da ele tinha que se colocar numa posição diferente. Mas o nosso culto presbiteriano sempre procura esse sentido. Também faz parte da nossa liturgia, ofertas. Contribuição financeira é um ato de adoração e compromisso com o avanço do reino de Deus. Portanto, faz parte do culto. Como faz parte do culto, pode fazer parte do culto os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Eventualmente a gente faz, não é? Quando é necessário. Tem dias específicos para isso. E confissão de fé, tá certo? Quando muitas vezes nós fazemos, né, a profissão de fé de membros que assim o fazem no culto e confessam então a fé. Então esses são os itens do culto. Esses são os elementos do culto. Agora, esses elementos do culto aqui nós temos que levar onde nós estivermos. Se for uma convocação solene, aonde estiver, eu levo esses mesmos elementos de culto para cultuar a Deus e adorá-lo como Ele deve ser adorado. Então, eu queria, concluindo, meus irmãos, falar o seguinte: adoração em espírito e em verdade, segundo, eu estou citando aqui agora o nosso mestre, pastor Hernandes Lopes, ele diz assim: adoração em espírito e em verdade deve ser, primeiro, ser feita com sinceridade e verdade. A adoração genuína flui do coração e da mente, sendo a verdade bíblica o fundamento de toda adoração. O coração precisa estar enganjado com a verdade de Deus,
e não se basear em rituais vazios ou hipócritas. Segundo, a atuação do Espírito Santo. A exortação do Espírito é fundamental. Ele regenera, ilumina, aplica a redenção e capacita o crente a ter uma vida que honre a Deus. Nós devemos ter, em espírito e em verdade, uma conexão integral. A adoração precisa ser uma experiência que envolve todo o ser, mente, emoções e vontade. É ter um relacionamento íntimo e diário com Deus que se reflete em atitudes e modos de vida. E foco em Jesus. A obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas é feita para adorar Jesus e apontar sempre para Jesus. As Escrituras apontam para Jesus. Sempre Jesus, Jesus, Jesus. Glorificar Jesus. Portanto, a adoração em espírito e em verdade também exalta e glorifica Jesus Cristo, que é o nosso centro da nossa fé. Então, amados, adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus, render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. E essa adoração genuína estará fundamentada na verdade de Deus, conforme ela é revelada nas Escrituras. Portanto, nós não podemos cultuar a Deus e adorar a Deus de qualquer maneira. É isso que nós estamos falando hoje. Porque nós estamos vendo muita coisa errada por aí. Muita coisa errada. Você acha que você está brincando com Deus? Não se brinca. Com Deus não se brinca. Vamos conhecer as Escrituras, adorá-lo de acordo com os ensinos que nós temos, e Deus se agradará e se agrada da nossa adoração. Amém? Que Deus nos ajude nesse sentido. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nós agradecemos, Senhor Deus, o privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra e compreender, Senhor Deus, aquilo que exatamente Tu está dizendo. Pai amado, nos ajuda nisso, porque muitas vezes nós somos levados, ó Pai, a confundir as coisas pelos modismos, pelas atitudes novas que aparecem, e fugimos muitas vezes da verdadeira liturgia, do verdadeiro louvor e da verdadeira adoração a Ti. Nos ajuda nisso, Senhor Deus. Não permitas, ó Pai, que nós sejamos contaminados com atitudes e com inovações que não contribuem nada para a Tua adoração de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda nisso, Senhor Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou sempre a Sua palavra, Senhor Deus, trouxe-nos a verdadeira revelação de Deus, e portanto, Senhor Deus, em nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém.